UFC Fight Night, Tom Aspinall versus Sergey Spivak. O dia em que Tom Aspinall humilhou Sergey Spivak no UFC foi surreal. Esse duelo épico aconteceu no dia 4 de setembro de 2021 lá na Inglaterra, com Aspinall e Sergey trocando porrada, em um round de arrepiar. A luta foi um combate na categoria dos peso pesado que visava subir no ranking e aumentar a popularidade. Na noite da luta, Aspinall entrou calmo e calculista, enquanto Sergey entrou focadão. O juiz autoriza e a luta começa. Primeiro round. O primeiro round começou com os lutadores se analisando. Aspinall estava sem dó e encaixou um cruzado, além de um direto na barriga do Spivak. Com aquela garra, ele acerta um cruzado e um uppercut no seu oponente. Tom tenta um cruzado, mas Sergey ligadão se defende bem. Botando pressão, os lutadores deram golpes que ficaram ao vento. Spivak lança um direto que passa longe. Aspinall, ligadão, encaixou um cruzado certeiro e desviou de um golpe do seu adversário. Os lutadores estavam pilhados e lançaram alguns cruzados. Em um momento chave, Sergey tenta a queda, mas leva uma joelhada, seguido de uma cotovelada devastadora, e cai. Aspinall vai para cima com uma chuva de golpes brutais, fazendo o juiz parar a luta. O round terminou com o Tom Aspinall sendo declarado o vencedor, depois de um nocaute monstro sobre Sergey Spivak. Com essa vitória, estima-se que o Tom Aspinall tenha faturado cerca de $150 mil. Já o Sergey Spivak, o papo que rola é que ele levou cerca de $50 mil. UFC Fight Night, Tom Aspinall versus Marcin Tybura. O dia em que Tom Aspinall massacrou Marcin Tybura no UFC foi surreal. Essa luta fenomenal ocorreu no dia 22 de julho de 2023 lá na Inglaterra, com Tom Aspinall e Marcin Tybura trocando porrada em uma das lutas mais aguardadas do UFC naquele ano, com um round de muita adrenalina. A luta foi a chance para Aspinall voltar com tudo depois de uma lesão e confirmar que ele ainda é um monstro nos peso pesado, enquanto ambos buscavam subir no ranking. Na noite da luta, Tybura entrou determinado, enquanto Aspinall entrou inspirado. O juiz passou a fita, eles se cumprimentaram e a luta começou. Primeiro round. A luta começou com os oponentes analisando um ao outro. Aspinall mandou um chute lateral devastador e no contragolpe, Marcin acertou um cruzado potente. Os lutadores estavam espertos com golpes que passaram de raspão. Não satisfeitos, os dois foram para trocação mandando cruzados pesadões. Botando pressão, Tybura lança alguns cruzados que cortaram o vento. Cheio das manhas, Tom acerta um chute na barriga do seu oponente. Em um momento chave, Aspinall manda cruzado devastador que joga seu oponente na lona, seguidos de uma saraivada de golpes brutais. O round acabou com o Aspinall sendo declarado o vencedor, depois de um nocaute técnico cabuloso sobre o Marcin Tybura. No final da luta, os lutadores se cumprimentam, mostrando o respeito que ambos têm pela luta. Com essa vitória, estima-se que o Tom Aspinall tenha faturado cerca de $375 mil. Já o Marcin Tybura, rolam uns boatos por aí que ele pegou cerca de $295 mil. UFC 304, Tom Aspinall versus Curtis Blaydes. O dia em que Tom Aspinall destruiu Curtis Blaydes no UFC foi épico. Essa luta fenomenal ocorreu no dia 27 de julho de 2024, lá na Inglaterra, com Aspinall e Blaydes trocando porrada em uma das lutas mais esperadas do UFC naquele ano, com um round pesadíssimo. A luta foi pelo cinturão interino dos peso pesado do UFC, com Tom defendendo o título. Após semanas de recuperação e uma cirurgia no joelho, Aspinall está de volta, determinado a provar no octógono que a vitória sobre Blaydes deveria ter sido dele desde o início. Na noite da luta, Blaydes entrou focadão, enquanto Aspinall entrou tranquilo e determinado. O juiz deu o papo, os lutadores se cumprimentaram e a luta começou. Ei, lutador! Antes de continuar assistindo o vídeo, se inscreve no canal para não tomar um nocaute. Primeiro round. No primeiro round, os lutadores se cumprimentaram novamente e se estudavam. Curtis foi pra cima com alguns diretos que ficaram ao vento. Os dois trocaram golpes pesados que passavam de raspão, até pararem na grade. Focadão. Blaydes manda uma joelhada
porrada em Aspinall. Determinados, os lutadores estavam pilhados procurando pontos fracos em seu adversário. Com aquela garra, Curtis lança um direto e um cruzado esmagador. Botando pressão, ele manda um cruzado potente que passa de raspão. Em um momento chave, Aspinall se desvia de um direto e acerta um jab que manda seu oponente para o chão, seguido de uma chuva de cruzados devastadores, fazendo o juiz parar a luta. O round terminou com o Tom Aspinall sendo declarado o vencedor e recebendo o cinturão, depois de um nocaute técnico sinistro sobre o Curtis Blaydes. Com essa vitória, estima-se que o Tom Aspinall tenha faturado cerca de $600 mil. Já o Curtis Blaydes, tá rolando o papo que ele pegou cerca de $200 mil. UFC Fight Night. Tom Aspinall versus Alexander Volkov. O dia em que Tom Aspinall aniquilou Alexander Volkov no UFC foi magnífico. Essa luta fenomenal ocorreu no dia 19 de março de 2022, na Inglaterra, com Aspinall e Alexander trocando porrada em uma batalha intensa, com um round eletrizante. O combate foi a luta principal, colocando Aspinall como uma promessa em ascensão. Na noite da luta, Aspinall entrou focadão, enquanto Alexander entrou determinado. O juiz deu o papo, os lutadores se cumprimentaram e a luta começa. Primeiro round. O primeiro round começou intenso, com Aspinall mandando um chute baixo e com os dois se estudando. Cheio das manhas, Volkov se esquiva de um golpe e defende outro. Sem dar brecha, Alexander encaixa um chute na coxa e um chute na barriga do Aspinall. Determinado, ele lança um chute visando a cara do oponente, além de um soco que cortou o vento. Os lutadores estavam ligados e na trocação mandaram chute e cruzado, além de um cruzado na costela. E um chute e esquiva. Não satisfeitos, os lutadores lançaram cruzados e acabam no clinch. Imparável, Aspinall, que não dá mole, e o manda para o chão. No chão, Aspinall encaixa várias cotoveladas devastadoras. Não satisfeito, ele manda algumas cotoveladas e uma chuva de cruzados brutais, além de tentar imobilizar seu oponente. Rolou uma trocação com cotovelada e uns golpes do Aspinall, além de um cruzado de contragolpe do Alexander. Em pé, os dois trocaram porrada com chute baixo e alguns golpes. Aspinall cai no chão, mas logo se levanta, eles sorriem e tocam na mão. Com a raça de sempre, Aspinall acerta alguns cruzados e se esquiva de outro. Botando pressão, Tom manda um chute baixo, joga Volkov no chão e acerta várias cotoveladas no seu oponente. Em um momento chave, Aspinall aplica uma chave de braço que faz seu oponente bater 3 vezes. O round terminou com o Tom Aspinall sendo declarado vencedor, depois de uma finalização sinistra sobre o Alexander Volkov. Com essa vitória, estima-se que o Tom Aspinall tenha faturado cerca de $210 mil. Já o Alexander Volkov tá rolando o papo que ele pegou cerca de $150 mil. UFC Fight Night. Tom Aspinall versus Jake Collier. O dia em que Tom Aspinall exterminou Jake Collier no UFC foi colossal. Esse duelo épico aconteceu no dia 25 de julho de 2020, lá no Emirado Árabes, com Aspinall estreando no UFC contra Collier em uma trocação intensa, com um round destruidor. Primeiro round. No primeiro round, os lutadores estavam pilhados, com Jake mandando um chute na coxa. Em um momento chave, Aspinall acerta uma joelhada devastadora, seguido de 2 diretos brutais. Collier vai para a lona, obrigando o juiz a parar a luta. Eles se cumprimentam e se abraçam, demonstrando espírito esportivo. Com essa vitória, estima-se que o Tom Aspinall tenha faturado cerca de $73.500. Já o Jake Collier, o papo que rola é que ele levou cerca de $30 mil. UFC 295, Tom Aspinall versus Sergey Pavlovich. O dia em que Tom Aspinall humilhou Sergey Pavlovich no UFC foi sensacional. Essa luta insana ocorreu no dia 11 de novembro de 2023, lá nos States, com Aspinall e Pavlovich trocando porrada em uma das lutas mais esperadas do UFC naquele ano, com um round de arrepiar.
Este combate foi pelo cinturão interino dos peso pesado do UFC, após o campeão Jon Jones sofrer uma lesão que o afastou da defesa do título. Na noite da luta, Aspinall entrou com a calma de quem já enfrentou gigantes, enquanto Sergey entrou confiante. Enquanto o juiz dava o papo, os lutadores ficaram se olhando com as mãos nos ombros um do outro, depois se abraçaram e a luta começou. Primeiro round. O primeiro round começou intenso, com um chute baixo potente do Aspinall. A parada estava acirrada, com os lutadores trocando cruzados. Os dois trocaram golpes pesados que ficaram ao vento. Determinado, Tom lançou um chute alto que passou de raspão, seguido chute baixo. Num momento-chave, Aspinall acerta alguns cruzados devastadores que derruba Sergey, seguido de uma chuva de golpes brutais, fazendo o juiz parar a luta. Eufórico, ele nem acredita que venceu e comemora se jogando no chão. O round terminou com o Aspinall sendo declarado o vencedor depois de um nocaute técnico monstro sobre o Sergey Pavlovich. Com essa vitória, estima-se que o Tom Aspinall tenha embolsado cerca de $1.182.000. Já o Sergey Pavlovich, o papo que rola é que ele levou cerca de $632.000. UFC Fight Night, Tom Aspinall versus Alan Baudot. O dia em que Tom Aspinall destruiu Alan Baudot no UFC foi magnífico. Essa batalha fenomenal aconteceu no dia 10 de outubro de 2020, lá no Emirado Árabes, com Aspinall e Baudot trocando porrada em um round feroz. A luta foi um combate na categoria dos peso pesado, que visava subir no ranking e aumentar a popularidade. Na noite da luta, Alan entrou determinado, enquanto Tom entrou com a calma de quem já enfrentou gigantes. O juiz autorizou e a luta começou. Primeiro round. No primeiro round, os lutadores se cumprimentaram e se estudavam. Alan, ligadão, lança um direto potente que corta o vento. Querendo pontuar, Baudot manda um golpe e um cruzado giratório que passa direto. Determinado, Alan manda um chute frontal seguido de um cruzado. Baudot ameaça alguns golpes, mostrando que não estava brincando. Aspinall tenta 2 diretos, enquanto Alan lança um cruzado giratório. Cheio das manhas, Tom manda um chute forte no joelho que faz Alan correr para a grade. Imparável, Aspinall manda um cruzado potente. Tom encaixa várias cotoveladas potentes, enquanto Baudot acerta algumas joelhadas certeiras. Pilhado, Tom consegue a queda do Alan. Na montada, Aspinall manda uma cotovelada brutal, seguida de uma chuva de cruzados e cotoveladas, além de mais cruzados devastadores, fazendo o juiz interferir na luta. O round terminou com o Tom Aspinall sendo declarado o vencedor, depois de um nocaute sinistro sobre Alan Baudot. Com essa vitória, estima-se que o Tom Aspinall tenha embolsado cerca de $45.000. Já o Alan Baudot tá rolando o papo que ele pegou cerca de $15.000. UFC Fight Night, Tom Aspinall versus Curtis Blaydes. O dia em que Tom Aspinall deixou Curtis Blaydes e todos sem entender nada no UFC foi surpreendente. Esse confronto épico aconteceu no dia 23 de julho de 2022, lá na Inglaterra, com Tom e Curtis trocando porrada em uma luta do UFC do ano com um round. A luta foi um combate na categoria dos peso pesado, que visava subir no ranking e aumentar a popularidade. Na noite da luta, Blaydes entrou com um olhar sanguinário, enquanto Aspinall entrou com a calma de quem já enfrentou gigantes. O juiz deu o papo, os lutadores se cumprimentaram e a luta começou. Primeiro round. No primeiro round, Aspinall foi para cima e lançou uma joelhada. Curtis não ficou para trás e acertou um chute na coxa. Os lutadores estavam pilhados e Tom mandou alguns cruzados e um chute. Em um momento-chave, Aspinall manda um chute potente e Blaydes responde com 2 diretos que passaram de raspão. Tom caiu no chão, sentindo muita dor, deixando todos sem entender nada. A equipe médica do UFC foi rápida no octógono, fizeram alguns check-ups ali mesmo no ringue, mostraram que o Aspinall tinha sofrido uma lesão no joelho. Os médicos deram aquele suporte firmeza, medicaram e imobilizaram a perna dele. Para levar o Aspinall para fora do octógono, mobilizaram ele numa cadeira e depois botaram na maca com a galera aplaudindo.
O round terminou com o Curtis Blaydes sendo anunciado vencedor por nocaute técnico, mas não ficou satisfeito, pois preferia um desfecho mais competitivo. A lesão do Tom Aspinall deixou todo mundo ansioso por uma revanche para ver quem realmente manda nos peso pesado. Com essa vitória, estima-se que o Curtis Blaydes pegou cerca de $410 mil. Já o Tom Aspinall, rolam uns boatos por aí que ele tenha faturado cerca de $56 mil. UFC Fight Night: Tom Aspinall versus Andrei Arlovski. O dia em que Tom Aspinall massacrou Andrei Arlovski no UFC foi sensacional. Esse duelo épico aconteceu no dia 20 de fevereiro de 2021, lá nos States, com Aspinall e Andrei trocando porrada, em um round de muita adrenalina. A luta foi um combate na categoria dos peso pesado, que visava subir no ranking e aumentar a popularidade. Na noite na luta, Aspinall entrou confiante, enquanto Andrei entrou cheio de marra. O juiz autorizou e a luta começou. Primeiro round. O primeiro round começou com os lutadores se estudando. Focadão, Andrei encaixa uma sequência de cruzados e acerta um chute na coxa do seu oponente. Determinado, ele acerta uns cruzados potentes, além de um soco na costela do Aspinall. Com aquela garra, Arlovski manda um cruzado na lata do adversário, uma joelhada e um chute alto visando a cara. Não satisfeito, ele lança um chute alto mirando a cabeça do Aspinall. Os lutadores estavam pilhados, lançando golpes pesados. Rolou uma trocação intensa, em uma luta corporal bem disputada. Querendo pontuar, eles mandaram chute baixo e alguns golpes. Rolou uma disputa brutal com Tom, espancando o seu oponente, terminando em um clinch com alguns chutes baixos e umas joelhadas certeiras. Botando pressão, os ataques estavam cabulosos com algumas joelhadas e alguns cruzados esmagadores. Focadão, Aspinall lançou um chute e um direto que cortou o vento, além de um chute baixo. Com uma mira afiada, Tom encaixou um direto na barriga, desviou de uma chuva de golpes e terminou no clinch. No clinch aconteceu várias pisadas no pé, algumas joelhadas e Tom se desviou de alguns golpes potentes. O primeiro round terminou com uma vantagem para Aspinall, marcando 10-9, prometendo uma luta intensa. Segundo round. No calor do segundo round, Tom vai para cima, manda um cruzado na barriga, além de um chute em Arlovski. Andrei não fica para trás e acerta um chute no joelho. Rolou uma batalha sinistra entre os lutadores. Em um momento chave, Aspinall joga seu oponente na lona e fecha no estrangulamento, fazendo o juiz parar a luta. O round terminou com o Tom Aspinall sendo declarado vencedor, depois de uma finalização monstra sobre Andrei Arlovski. No final da luta, Aspinall cumprimentou Andrei, mostrando o respeito. Com essa vitória, estima-se que o Tom Aspinall tenha faturado cerca de $100 mil. Já o Andrei Arlovski, rolam uns boatos por aí que ele pegou cerca de $265 mil. Curtiu ver essa luta épica? Então você vai pirar no dia em que o Jon Jones apagou o Lyoto Machida no UFC. Ficou curioso? Então só colar no vídeo que tá pipocando na sua tela e confere essa luta lendária.